Poemário. Divulgação de poetas açorianos. 11h21, mais ou menos esta hora, aparece esta rubrica que só é possível porque já chegou aqui o Luís Costa. Bom dia, Luís. Bom dia, Odília. E depois desse maravilhoso bombom de Cass Hawkins. Um bombom que ofereces a todos os ouvintes. Não conhecia, passamos todos a conhecer uma voz. Conheci a semana passada e tenho pena de só ter conhecido a semana passada, porque tem uma voz maravilhosa. Eu ouvi a música por acaso e quando a voz começou eu arrepiei-me todo. Eu adoro. Só na primeira palavra já se vê o que é que vem aí. Eu não vou cantar para não estragar a música e para não assustar. Mas bem o podias fazer porque já ouviste várias vezes. Quando nós gostamos de uma música, ela agarra-se a nós, digamos assim. Exatamente. E relativamente a poemas, o que é que Pois cá estamos. Esta semana vamos recordar Maria Madalena Monteiro Ferim, neta do médico e historiador Manuel Monteiro Velho Arruda e filha do poeta neorromântico Armando Monteiro. A escritora Maria Madalena Ferim nasceu em Vila Franca do Campo a 22 de julho de 1929, mas foi criada em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, terra de sua família, onde viveu até 1958. De 1965 até 1975 esteve em Faro, onde concluiu os estudos secundários. Posteriormente licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi técnica superior do Instituto de Meteorologia. Em 1957 deu à estampa o primeiro livro, Poemas, agraciado com o Prémio Otero de Quental do Secretariado Nacional de Informação. Seguiram-se outros livros de poesia, Meia-Noite no Mar, A Cidade Vegetal, O Anjo Fálico, o qual recebeu o Prémio Otero de Quental do Concurso Literário dos Açores, Pão e Absinto, em 1998, Prelúdio para o Dia Perfeito, Quarteto a Solo, de que é coautora, e o livro Um Escorpião Coroado de Açucenas. Além das narrativas de Dormir com um Fauno, no género ficcional, publicou até agora 3 romances: O Número dos Vivos, Bem-vindos ao Caos e África Anos. Figura em várias antologias, em especial relativas à insularidade, e tem artigos publicados na Revista Ocidente e Revista de Portugal. Juntamente com Sofia de Melbrennan Anderson e Maria Natália Duarte Silva, colaborou na programação da coleção juvenil Nosso Mundo, na qual figuram alguns livros que também traduziu. A obra de Madalena Ferim pertence à linhagem do romantismo que se desenvolve no surrealismo e participa do modernismo português. Embora essa modernidade se desvincule de processos narrativos lineares e de mimetização da realidade. É forte e reconhecível a imagem dos Açores na sua obra, Caso de África Anos, romance que resulta até de pesquisa em documentação histórica. Trago também Josefina Amarante Freitas do Canto e Castro, nascida a 19 de julho de 1907 em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos da América, mas com apenas 1 ano de idade veio com os pais para São Jorge, passando ainda em menina a residir na cidade de Angra e cá conheceu o marido, também é o poeta e jornalista, Francisco do Canto e Castro, fixando-se a seguir residência no lugar do Cais do Pico, concelho de São Roque, em cujo concelho ele era ao tempo... peço desculpa... concelho de São Roque, sim, em que o marido era ao mesmo tempo funcionário das finanças. Dali, o casal transferiu-se para a Horta, onde residiu até emigrar para os Estados Unidos. Na Horta, Dona Josefina foi professora de piano e francês. Colaborou na Horta Desportiva, depois de adquirida pelo marido, até ao tal regresso para os Estados Unidos da América. Decorridos já alguns anos, voltou ao Pico e fixou residência em São Roque, terra que primeiro habitou após o casamento. Ali viveu rodeada do maior carinho e amizade durante alguns anos, lecionando música e piano como ocupação dos tempos livres. E foram vários os alunos que depois seguiram a carreira musical. Sentindo que os anos passavam, voltou para junto dos filhos e netos nos Estados Unidos e fixou-se novamente na Califórnia, onde iniciou a sua colaboração em O Dever, sob a rúbrica Da Minha Janela. A sua colaboração era semanária e quando o original não chegava a tempo, arreliava-se com o atraso. Foram muitos e diversificados assuntos e temas tratados Da Minha Janela, local de observação atenta dos problemas, os mais diversificados
desta ilha. 3 livros de poemas publicou a distinta e inspirada poetisa. Naquele tempo, poemas bíblicos, poemas de ontem e também despedida. Por último, trago Maria de Jesus Tomás, nascida no Lajedo, a 10 de junho de 1912. Foi professora e poetisa com atividades desenvolvidas nos Açores, designadamente nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria. Depois de concluir a instrução primária na escola da sua terra natal, foi em criança para a cidade de Ponta Delgada, onde esteve sob proteção da professora Palmira Jorge, natural do Corvo, também ela poetisa. Depois de concluir o curso geral dos liceus, matriculou-se na Escola de Magistério Primário desta cidade, onde concluiu o respectivo curso. Em 1937 começou a exercer o Ministério de Professora de Ensino Primário, lecionando em diversas localidades da Ilha de São Miguel, designadamente em Santo António Nordestino, Água Retorta e Ribeira Quente. Passada a crise e a turbulência resultante da Segunda Guerra Mundial, aí por volta de 1946, foi colocada a seu pedido na Ilha de Santa Maria, onde se manteve cerca de 20 anos. Aí, para além de lecionar nas escolas mistas do aeroporto, desenvolveu importante atividade cultural com programas radiofónicos no emissor Clube Asas do Atlântico, dos quais se salienta Tempo de Poesia. Promoveu também concursos de poesia e espetáculos de teatro, onde predominavam a poesia e as letras. O poeta Rui Galvão de Carvalho, que inseriu na sua antologia poética dos Açores, uma bíblia para mim, onde eu vou buscar muita informação de muitos poetas açorianos, escreve que nas horas da invasão espiritual era a poesia o seu refúgio supremo e que cultivou o lirismo de circunstância, de subjetividade sentimental, de confidências íntimas, de expansões de alma toda voltada para as coisas sensíveis e belas. A sua sensibilidade poética levou a escrever muito, mas sem ter editado, salvo alguns poemas dispersos publicados na imprensa açoriana, designadamente no jornal As Flores. Escreveu também o romance intitulado Exaltação dos Humildes, indevidamente publicado no jornal de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, por ter sido fruto de uma apropriação ilegal que nunca lhe terá sido resposta nem devidamente autorizada. A nível nacional, celebra-se o aniversário do nascimento do poeta, crítico, escritor, pintor e professor Mário Dionísio, que teve uma ação cívica e cultural marcante no século XX português, com particular incidência nos domínios literário e artístico. Licenciou-se em Filologia Românica em 1940 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A nível mundial, trago Ernest Hemingway, nascido a 21 de julho de 1899, que foi um grande escritor norte-americano. Ainda muito jovem, quando a Grande Guerra, a Primeira Guerra de 1914 a 1918, assombrava o mundo, decidiu ir à Europa pela primeira vez. Hemingway havia terminado o segundo grau em Oak Park e trabalhado como jornalista no jornal da Kansas City Star. Tentou alistar-se no exército, mas foi preterido por ter um problema na visão. Decidido a ir à guerra, conseguiu uma vaga de motorista de ambulância na Cruz Vermelha. Na Itália, apaixonou-se pela enfermeira Agnes von Kurowski, que viria a ser a sua inspiração para a criação da heroína do Adeus às Armas, lançado em 1929, em que a personagem inglesa Catherine Barclay. Atingido por uma bomba, retornou para Oak Park, que, no entanto, depois do que havia visto na Itália, tornara-se monótona demais para ele. Voltou então à Europa, Paris, em 1921, recém-casado com Elizabeth Ardley Richardson, o seu primeiro casamento, com quem teve um filho. Na ocasião, trabalhava para a revista canadense Toronto Star Weekly e, em início de carreira, aproximou-se de outros principiantes. Ezra Pound, também poeta e crítico literário americano, Scott Fitzgerald, romancista e poeta americano, e Gertrude Stein, também ela escritora e poetisa americana. Hemingway era parte da comunidade de escritores expatriados em Paris, conhecida como Geração Perdida, nome inventado e popularizado por Gertrude Stein. Trabalhou como correspondente da guerra em Madrid, o homem gostava mesmo de guerra, é por aí, durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. Essa experiência inspirou para uma das suas maiores obras, Por Quem os Sinos Dobram. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, instalou-se em Cuba. Em 1953 ganhou o Prémio Pulitzer de Ficção e em 1954 ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Acabou por falecer em Idaho em 1961. Trago também, a nível internacional,
Pablo Neruda, nascido a 12 de julho. Trago o Pablo Neruda do 12 de julho, visto que a semana passada não tivemos o poemário, e é uma pessoa que tem uma ligação aos Açores também, daí eu trazer o Neruda. Nascido a 12 de julho de 1904, faleceu em Santiago a 23 de setembro de 1973. Foi um poeta, diplomata chileno e político que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1971. Ficou conhecido como poeta quando tinha 13 anos e escreveu numa variedade de estilos, incluindo poemas surrealistas, épicas históricas, manifestos abertamente políticos, uma autobiografia em prosa e poemas de amor apaixonados, como os da sua coleção 20 poemas de amor e uma canção desesperada. O nosso colega Luís Rafael do Carmo gosta muito de Pablo Neruda e inclusive já ouvi recitar também um poema de Pablo Neruda, lindíssimo na voz dele, tem uma voz espetacular. O editor do primeiro livro de Pablo Neruda foi Carlos Jorge Nascimento, filho e neto de baleeiros, que deixou a Ilha do Corvo com 20 anos em 1905. As voltas da história fizeram com que acabasse por comprar uma livraria em Santiago do Chile, que fora de um tio, e dedicar-se à edição. Foi o primeiro editor de Pablo Neruda, um açoriano, corvino. Muito bem. Crepusculário foi o primeiro livro do futuro Nobel da Literatura que saiu da editorial Nascimento. Para além de editar os grandes escritores chilenos, a livraria Nascimento era local de encontro de autores diariamente ao meio-dia para uma tertúlia. E era aí que os seus admiradores iam observá-lo. A relação de Carlos Jorge Nascimento e Pablo Neruda foi mais do que profissional e prolongou-se por muitos anos, desde a juventude do poeta até à morte do editor em Santiago do Chile, em 1966. E mais, a primeira casa de Neruda foi comprada com dinheiro emprestado pelo editor. Ou seja, o nosso açoriano foi um grande amigo e companheiro de armas, digamos assim, de Neruda. A família Nascimento era visita assídua da casa de Neruda, em Isla Negra, e as filhas do Corvino partilhavam com o poeta a militância no Partido Comunista. Carlos Nascimento regressou apenas uma vez ao Corvo em 1948, 40 décadas depois de ter saído de lá. Mas voltando novamente ao Pablo Neruda, Neruda ocupou muitas posições diplomáticas em vários países durante a sua vida e serviu um mandato como senador pelo Partido Comunista do Chile. Quando o presidente Gabriel González Videla baniu o comunismo no Chile em 1948, foi emitido um mandato de captura para Neruda. Amigos esconderam-no durante meses no porão de uma casa da cidade portuária de Valparaíso. Neruda escapou por uma passagem de montanha perto do lago Maihue para a Argentina. Anos mais tarde, Neruda foi conselheiro próximo do presidente socialista do Chile, Salvador Allende. Quando Neruda regressou ao Chile, após o seu discurso de aceitação do Prémio Nobel, Allende convidou-o a ler no Estádio Nacional perante 70 mil pessoas. Neruda foi hospitalizado com cancro em setembro de 1973, na altura do golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, que derrubou o governo de Allende, mas regressou a casa após alguns dias, quando suspeitou que um médico o injetara com uma substância desconhecida, com o objetivo de o assassinar por ordem de Pinochet. Neruda efetivamente morreu na sua casa em Isla Negra a 23 de setembro de 1973, poucas horas após ter deixado o hospital. Embora tenha sido noticiado durante muito tempo que Neruda morreu de insuficiência cardíaca, o Ministério do Interior do governo chileno emitiu uma declaração em 2015 reconhecendo um documento que indicava a posição oficial do governo de que era explicitamente possível e altamente provável que Neruda tivesse sido morto como resultado da intervenção de terceiros. Um teste forense internacional realizado em 2013 rejeitou as alegações de que Neruda fora envenenado. Concluiu-se que ele sofria mesmo então de cancro, neste caso cancro da próstata, e foi a causa oficial da morte de Pablo Neruda. Pinochet, apoiado por elementos de Forças Armadas, negou permissão para o funeral de Neruda que fosse tornado público, mas milhares de chilenos de luto desobedeceram o recolher obrigatório e encheram as ruas. Neruda é frequentemente considerado um poeta nacional do Chile e as suas obras têm sido populares e influentes em todo o mundo. O romancista colombiano Gabriel García Márquez uma vez chamou-lhe o maior poeta do século XX em qualquer língua. E o crítico Harold Bloom inclui Neruda como um dos escritores centrais da tradição ocidental do seu livro The Western Canon. E por hoje é tudo. Por hoje, em relação aos poetas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, é
Deixa então esse apontamento e por hoje já sabe, é tudo. E pode seguir o Poemário pelas redes sociais do Facebook, facebook.com/poemário-rca, e pelo Instagram, poemário_acores, ou pelo meu pessoal Luigi_de Pádua. Se ainda não segue, também poderá seguir a página do Rádio Clube de Angra, também no Facebook e no Instagram, e também pelo YouTube, no canal do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Temos também o meu canal, com a nossa rádio a fazer parte da listagem. E, para finalizar, pode ouvir a repetição do Poemário todas as madrugadas de sexta-feira, às 4 da manhã. Precisamente, não faltam oportunidades para de novo falarmos de poesia. Não, espera aí, ainda falta mais uma coisa. Então? Pode ouvir também, se não tiver rádio perto de si, mas qualquer telemóvel consegue aceder à internet, poderá ou descarregar a aplicação do Rádio Clube de Angra e aí ouvir, ou então entrar no site www.rcangra.pt e ouvir em direto a emissão do Rádio Clube de Angra. Com o Poemário, não pode fugir de nós. De maneira nenhuma. O Poemário a acontecer sempre às terças-feiras por esta hora, quase no final. Falta ainda então só saber que de todos os poetas trazidos hoje aqui, qual foi o que escolheste? Eu vou trazer o poema Aqui ao Lugar, da primeira poetisa que falei, da poetisa Madalena Frim. Aqui é o lugar onde a tristeza tem a fundura de um poço e o rosto da ausência. Aqui, onde os meus ombros estão submersos com incidentes de longura e permanência. Seja um poema onde a água é sempre perto, água e música de limos contra as rochas, seja apenas a imagem nos espelhos crescendo de silêncio contra os ossos. Mas se te escrevo água liberta, soletrando o teu nome, bebendo o teu fulgor, aqui, sobre esta página, o mar suba, me inunde, me dissolva em seu furor. Muito bom. Obrigada, Luís, por hoje. Continuação de uma boa semana. Obrigado. Até para a semana, até para a próxima terça. Uma boa semana para todos. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.